Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Eu sou o seu professor André Bernardo e nesta semana nós estamos estudando a lição de número 3 com o título A Verdadeira Adoração. Esta lição faz parte da revista do segundo trimestre de 2025 da classe Adultos. E o tema da revista que nós estamos estudando nesse trimestre é E o Verbo se fez carne, Jesus sob o olhar do apóstolo do amor. O comentarista dessa revista é o nosso pastor Elianai Cabral. Se você é novo por aqui em nosso canal, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações para você receber todo o nosso conteúdo. Toda semana postamos novos vídeos da aula preparatória da Escola Bíblica Dominical. Também postamos perguntas, devocionais, tudo para você ficar inteirado com a lição que nós estamos estudando durante a semana. Então, você não pode ficar de fora. Inscreva-se em nosso canal, pois desta forma você assina a sua presença em nossa classe preparatória. Nós já somos aí quase 3.000 inscritos. Muito obrigado pela sua ajuda, por você estar nos ajudando a propagar o Evangelho de Jesus Cristo. A palavra-chave desta lição é adoração. Adoração, a palavra adoração tem suas raízes no latim, derivando do termo adoratio, que significa ato de adorar. No contexto religioso, é um ato de veneração e respeito profundo, geralmente direcionado a uma divindade. Olha só, o texto áureo, então, desta lição encontra-se em João, capítulo 4, verso 24, que diz: Deus é espírito, e importa que os que adoram, o adorem em espírito e em verdade. A verdade prática desta lição nos diz: adorar significa viver em total rendição a Deus, entregando-nos plenamente a Ele. Então, é uma rendição, uma entrega total do seu ser ao Senhor. A leitura bíblica em classe será feita no Evangelho de João. Então, todo esse trimestre, nós estaremos estudando, fazendo uma exegese de muitos capítulos do Evangelho de João. E o capítulo que nós vamos trabalhar nesta semana, nesta lição, é o capítulo 4, do verso 5 a 7, depois do verso 9, 10, 19 a 24, onde mostra a passagem que Jesus se encontra com uma mulher samaritana e começam a conversar a respeito de algo muito importante para a vida de todo cristão. Então, fique ligadinho. Se você não é inscrito, a hora é essa. Se inscreva, ative as notificações, dê o like no gostei. Se você tiver alguma dúvida, deixe nos comentários. Nós iremos e queremos te ajudar. O nosso canal é Palavra EBD. Muito fácil de encontrar e fácil para você lembrar. A introdução da revista nos diz: o ser humano sente uma necessidade intrínseca de Deus, ou seja, é algo que está dentro do ser humano. Com a leitura da passagem de João, capítulo 4, essa carência espiritual torna-se evidente. Nesse contexto, também se revela a importância de uma autêntica adoração, que surge de uma experiência profunda com Jesus Cristo. Por esse motivo, a adoração cristã é o tema central desta lição. A partir do diálogo entre Jesus e a mulher samaritana, podemos extrair ensinamentos valiosos sobre adoração. Primeiro objetivo da lição: esclarecer aos alunos o diálogo de Jesus com a mulher samaritana. O segundo objetivo é fazer com que os alunos compreendam que a verdadeira adoração é um ato de rendição total a Deus. E o terceiro objetivo desta lição é integrar os princípios da adoração bíblica à vida de serviço e entrega a Deus. Então esses são os três objetivos principais da lição que nós estamos estudando nesta semana. Primeiro ponto da nossa lição: o encontro em Samaria e duas preciosas lições. O primeiro assunto deste primeiro ponto diz a necessidade de passar em Samaria. Nós vamos ver então que Jesus ele estava a caminho de um local, mas para que ele pudesse então chegar mais rápido, ele tinha que passar por Samaria. Porém, nós vamos compreender que esta passagem por Samaria não foi por um acaso, simplesmente ser para ganhar tempo na sua viagem. Nós vamos compreender isso. Olha só. A palavra-chave desse assunto é missão. Sim, Jesus possuía uma missão naquele lugar. Ele foi movido pelo Espírito Santo a ir àquele lugar, pois ele tinha uma missão grandiosa. Missão essa que até os dias de hoje nós relembramos e aprendemos com todas as lições
que ele proporcionou aí, não somente para aquele povo, mas para nós nos dias de hoje. Então, a palavra-chave desse assunto é missão, porque Jesus tinha uma missão para realizar ali naquele lugar. Olha só, João capítulo 4, verso 4 a 8 nos diz: E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto ou Siquém, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó, e Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isto quase a hora sexta, por volta do meio-dia. Veio então uma mulher de Samaria tirar água, e disse-lhe Jesus: Dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Nós vemos aqui que Jesus, movido pelo Espírito Santo, então vai até este lugar. Então, ele para perto do poço de água e os seus discípulos então vai até a cidade mais próxima para poder comprar comida. Olha só, de onde surgiu a rivalidade entre samaritanos e judeus? Então nós vemos, aqui ainda é o início, a mulher ainda não tinha aparecido para falar com Jesus, mas nós sabemos, o próprio texto nos diz isso, que havia uma rivalidade entre esses dois povos, os samaritanos e os judeus. E Jesus estava exatamente no lugar onde ele não deveria estar. Mas, movido pelo Espírito Santo, tendo uma missão a fazer, Jesus se colocou justamente no lugar certo. O que nós aprendemos com isso? Nós aprendemos que nem sempre a missão que Deus nos concede vai ser uma missão maravilhosa, mas em muitos momentos será uma missão cheia de espinhos. Jesus poderia enfrentar ali várias situações de perigo por causa dessa rivalidade, mas Jesus se colocou à disposição, à vontade do Senhor para realizar esta missão, mostrando para aquela mulher. Olha só, a rivalidade entre os samaritanos e judeus surgiu de fatores históricos, religiosos, étnicos, ao longo do século. Então, essa rivalidade não havia começado ali, né, naquele tempo, não, mas isso faz muitos anos que essa rivalidade existe e existe até os dias de hoje, por incrível que pareça. Não com tanta intensidade, mas ainda existe. Olha só, a primeira consequência, né, dessa rivalidade foi justamente a divisão do reino de Israel. Após a morte do rei Salomão, por volta de 930 a.C., o reino unido de Israel então se dividiu em dois: Reino do Norte, Israel, capital em Samaria, né, e o Reino do Sul, Judá, com a sua capital em Jerusalém. E essa divisão política inicial levou ao desenvolvimento de culturas religiosas distintas. Então, tanto no Reino do Norte como no Reino do Sul, havia, tanto na parte governamental como na parte religiosa, criou-se diferentes formas de cultuar a Deus, trazendo ainda mais rivalidade nesta questão entre esses dois povos, que na verdade eram um povo só. Era o povo de Israel, uma família só. Também outra consequência que gerou essa rivalidade foi a conquista assíria e a miscigenação. Ou seja, o Reino do Norte ele foi conquistado pelo Império Assírio. E por conta disso, o que eles fizeram? Eles pegaram os exilados, transportaram de um lugar para o outro e procuraram misturar a forma de culto daquele povo. Até então, o povo do norte, o reino do norte, ainda adorava ao Senhor de forma correta, da forma como eles aprenderam. Porém, com esse ataque, com o ataque do Império Assírio, ele causou uma mistura no meio do povo. A primeira consequência foi a divisão do povo. A segunda consequência foi justamente essa mistura que aconteceu no Reino do Norte devido à conquista do Império Assírio. E depois nós temos ainda o retorno do exílio babilônico. Quando os judeus retornaram do exílio babilônico e começaram a reconstruir o templo de Jerusalém, os samaritanos se ofereceram para ajudar. Mas por causa dessa mistura, os judeus então falaram: não, vocês são um povo impuro, vocês não podem nos ajudar a reconstruir o templo. Mas ali era um momento para que algo pudesse acontecer, uma união pudesse acontecer. Mas, mais uma vez, devido à má administração, à falta de relacionamento com Deus por parte dos judeus, dos sábios, dos sacerdotes daquela época, então eles expulsaram então os samaritanos, causando ainda mais desavença e divisão. Então, por conta disso que existe essa rivalidade entre os samaritanos e os judeus. Foi uma sucessão de problemas que aconteceram ao longo dos anos, só fomentando mais ainda essa divisão. Segundo assunto, a necessidade do ser humano. Então nós vimos o motivo pelo qual havia uma desavença entre os judeus e os samaritanos. Nesse segundo ponto, então, nós vamos ver
a necessidade do ser humano. Qual a necessidade do ser humano? A necessidade do ser humano é de adorar a Deus. Por mais que você nunca tenha tido contato com Deus, está dentro de você esse sentimento de adoração. É algo que está dentro de nós. Por quê? Porque todo ser humano foi criado para adorar ao Senhor. Olha só, a palavra-chave desse assunto é diálogo. Por quê? Porque Jesus, estando ali naquele poço, naquele lugar, ele então se encontra com uma mulher samaritana que vai buscar água naquele horário, e aí então Jesus começa a conversar com ela. E eu quero te perguntar, você tem conversado com o Senhor? Tem dialogado com Jesus Cristo? Ou você tem se afastado do Senhor? Geralmente, quando nós erramos, quando nós pecamos, a primeira decisão que nós tomamos é nos afastar. Mas Jesus, ele está aqui, ele está com você, esperando que você converse com ele, que você exponha os seus medos, as suas dificuldades, os seus problemas, os seus desejos, os seus projetos. Jesus, então, naquele momento, ele puxa uma conversa com aquela mulher, mas ele já sabia o que ela sentia e o que ela precisava. Mas Jesus, então, toma a atitude de conversar com aquela mulher justamente para acabar com essas rivalidades e mostrar que existe algo melhor do que uma simples discussão. Então, nunca a discussão vai ser o melhor caminho para acabar com um problema, para encontrar uma solução, mas sempre o diálogo. Jesus dialogando com aquela mulher, ele conseguiu convencê-la de como deve ser a adoração, algo que eles haviam esquecido. Olha só, a primeira lição ensinada por Jesus à mulher samaritana foi que todos necessitam de Deus. Então, isso não é de um povo, não é somente de uma denominação, não, é de toda a humanidade. Todos os homens e mulheres necessitam de Deus, precisam de Deus. A gente só não reconhece isso, mas quando reconhecemos, nós entendemos que nós precisamos de Deus, que nós precisamos de um Salvador. Olha só, a mulher samaritana foi buscar água na fonte e encontrou Jesus, que lhe pediu água. Durante a conversa, Jesus ofereceu-lhe uma água viva, diferente da água que ela estava acostumada a buscar todos os dias, que transformaria a sua vida, simbolizando a necessidade de Deus em nossas vidas. A água que Jesus nos oferece, a água que Jesus ofereceu àquela mulher, é uma água que sacia a nossa necessidade por Deus, a nossa necessidade de Deus. A lição principal é que devemos aproveitar cada oportunidade para compartilhar essa água da vida com todos, seja amigos, inimigos, conhecidos e desconhecidos. Olha só, João capítulo 4, verso 13 e 14 diz: Jesus respondeu e disse: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salta para a vida eterna. Esta é a água que Jesus quer nos oferecer, que está nos oferecendo, que está oferecendo para você que nos ouve. É uma água que sacia as suas necessidades. Terceiro assunto, o lugar de adoração a Deus. Qual é o lugar de adoração a Deus? Nós vamos compreender que lugar é esse. Lugar este que a mulher questiona Jesus. Ela percebe que Jesus não era uma pessoa qualquer, mas sim um mestre, um sábio, através das suas palavras. E aí então ela pergunta, questiona o Senhor Jesus. Olha só, a palavra-chave é local ideal. Qual é o local ideal para adorarmos a Deus? Jesus vai nos responder. A segunda lição ensinada por Jesus à mulher samaritana foi sobre o local correto para adoração a Deus, onde os samaritanos adoravam a Deus e onde os judeus adoravam a Deus. Existia então o Reino do Norte e o Reino do Sul, judeus samaritanos. Para nós compreendermos qual o local correto, nós precisamos então, como nós estamos fazendo uma exegese desse capítulo, né, desse diálogo, dessa conversa dessa mulher com Jesus, nós precisamos compreender então aonde era o local de adoração deles e aonde era o local de adoração dos judeus. E então nós possamos compreender qual exatamente era o local ou é o local ideal para adoração. Então olha só, o local de adoração dos judeus. Os judeus consideravam Jerusalém e o Monte do Templo como o único local legítimo para adoração a Deus, conforme estabelecido na Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia hebraica. Então, para os judeus, o verdadeiro, o lugar ideal, o lugar correto para adoração a Deus é Jerusalém e o Monte do Templo. E isso para eles é até os dias de hoje. Para eles, até os dias de hoje, o local exato para adoração a Deus é Jerusalém e o Monte do Templo. Agora, para os samaritanos, por outro lado, eles construíram seu próprio templo no Monte Gerizim. Depois da divisão entre o Reino do Norte e o Reino do Sul,
Então, o governante do reino do norte, do reino de Israel, eles, para que o povo não fosse para Jerusalém, então eles construíram um templo no Monte Gerizim, para que o povo pudesse então cultuar a Deus neste lugar e oficializar então este lugar como sendo o local ideal para a adoração a Deus, perto de Siquém. Então ele ficava perto do local ali aonde aquela mulher samaritana morava e justamente aonde o Senhor Jesus havia de passar. Eles consideravam aquele local sagrado, original e escolhido por Deus. O local correto de adoração era o centro da rivalidade. Na verdade, não existia um local correto, porque tanto um como o outro agiam com rivalidade. Agiam um desprezando o outro. E isso nos faz meditar a respeito da nossa adoração em si. Como que ela deve ser? Essa adoração. Fique conosco, nós vamos responder a esta pergunta. Olha só, a mulher samaritana pergunta para Jesus sobre o local apropriado para adorar a Deus. Se é em Jerusalém ou no Monte Gerizim. Jesus responde que a verdadeira adoração não está limitada a um lugar específico, mas deve ser feita ao Pai em espírito e em verdade. Isso significa que o autêntico culto a Deus deve vir do mais profundo do ser humano. Então este é o local exato, é do nosso profundo, o profundo da nossa alma, e não de um lugar físico apenas. Olha só, não sendo exclusivo de um povo, de uma denominação, de uma igreja rica ou de uma igreja pobre. Então, o que Jesus está apresentando para aquela mulher, e nós tomamos como exemplo e podemos então entender e compreender que o local ideal para adoração, ele está disponível para toda a humanidade. Por isso, a minha adoração feita aonde eu estou, realizada onde estou, chegará diante de Deus. E a adoração que o meu irmão lá do outro lado do mundo fizer também vai chegar diante de Deus. Olha só, então não existe um lugar ideal, mas existe o lugar correto sendo dentro de nós, dentro da nossa alma. Então tem que ser em espírito, porque o nosso Deus é espírito, mas também precisa ter verdade nesta adoração. Não pode ser de qualquer jeito, não pode ser palavras jogadas ao vento. Então esse é o mistério, o grande mistério revelado para aquela mulher. Segundo ponto da nossa lição, o ensino de Jesus a respeito da verdadeira adoração. Então nós vamos agora comentar a respeito do ensino de Jesus a respeito da verdadeira adoração. Então nós vimos a respeito da rivalidade entre os judeus e samaritanos, nós vimos a respeito sobre o local ideal para adoração, nós compreendemos a respeito de como tem que ser essa adoração, e agora nós vamos então compreender melhor a respeito do ensino de Jesus Cristo sobre a verdadeira adoração. O primeiro assunto é a adoração. Olha só. A palavra-chave deste assunto é interior do ser humano. Então, a adoração ela deve fluir do interior do ser humano. Se uma pessoa apenas cantar, não quer dizer que ela está adorando. Então, não adianta simplesmente ela ter a melhor dicção para cantar, ela ter a melhor voz para cantar, ela saber falar corretamente as letras da música, ou compor uma música e cantar simplesmente, ou declamar uma poesia. Isso daí não vai refletir em uma adoração. Porque a adoração verdadeira, ela flui do interior. Aí, por ela fluir do interior, meu irmão, você não precisa ter uma voz bonita, você não precisa ser a pessoa mais letrada do mundo. Se a sua adoração fluir do interior, ela vai ser a verdadeira adoração. Então, tudo que nós fizemos, quando nós fomos louvar, quando nós fomos ministrar, se ela não fluir de dentro de nós, ela não é uma verdadeira adoração. É simplesmente emoção. E para Deus, emoção não vale. Para Deus, precisa fluir do interior. Olha só, João capítulo 4, verso 13 e 14 diz: Jesus respondeu e disse: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Ou seja, tudo que é feito fisicamente, de fora para dentro, exteriormente, você vai ter sede de novo. Você pode ir em um culto, ouvir uma palavra bonita, com uma eloquência maravilhosa, mas se não fluir do interior do pregador, se ele não estiver com a unção do Espírito Santo para ministrar, você terá sede novamente. Aquela palavra não será suficiente para convencer a sua alma, nem muito menos para consolar a sua alma, e nem muito menos para saciar a sua sede por Deus. Olha só, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água, ou seja, do seu interior, que salte para a vida eterna. Jesus, ao oferecer a água viva para matar a sede, referia-se a uma experiência espiritual interior.
Essa água se tornaria uma fonte eterna dentro de cada pessoa. Consequentemente, a verdadeira adoração a Deus transcende locais geográficos. Como eu falei, o meu irmão pode estar do outro lado do mundo. Se a adoração dele fluir do seu interior, Deus vai receber. E eu, estando do lado de cá, se eu adorar a Deus do profundo da minha alma, do interior do meu ser, Deus vai receber a minha adoração. Olha só, a presença divina não está limitada a um lugar físico. Não, não está limitada a isso, mas se manifesta onde houver adoradores sinceros. A presença do Senhor, ela invade o lugar quando um verdadeiro adorador começa a adorar ao Senhor Jesus. A adoração autêntica, ela é espiritual e deve ser em verdade, indo além de formalidades e rituais. Então, se você usar de formalidade, ritualidade, que são apetrechos, acessórios exteriores, e se você não adorar do fundo da sua alma, é só emoção. Não saciará a sua sede por Deus. Não vai saciar. Segundo assunto deste segundo ponto. Jesus é a verdadeira adoração. Olha só, a palavra-chave, então, deste assunto é a base da adoração. Qual é a base da nossa adoração? É Jesus Cristo. André, por que Jesus Cristo? Porque Jesus é o nosso Salvador. Porque Jesus é a nossa ponte de acesso, é o nosso caminho para chegar a Deus, para nos encontrarmos com o Senhor. Jesus é a porta de entrada, portanto, ele é a base da adoração. Olha só, Jesus é a base da verdadeira adoração. Ele relata à mulher samaritana que a verdadeira adoração transcende locais físicos, como o Templo de Jerusalém ou o Monte Gerizim. Então, tanto um como o outro estava errado. Tanto a adoração no Monte Gerizim como a adoração em Jerusalém não estava fluindo mais nada diante de Deus, porque eram apenas formalidades e ritualidades. Ninguém adorava em espírito e em verdade, do profundo da sua alma. A obra de Jesus no Calvário e o sepulcro vazio, que é a ressurreição, é apresentada como a razão fundamental da adoração cristã. Olha só. E qual o impacto dessa adoração? O impacto é universal, pois não se limita a um lugar específico, dando oportunidade a toda a humanidade de adorar ao Senhor onde estiverem. A verdadeira adoração tem como fundamento a pessoa e a obra de Jesus Cristo, e não um local geográfico. Olha só, João capítulo 4, verso 23 diz: "Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem." Você quer, aleluia, receber o poder de Deus na sua vida? Você quer receber a graça de Deus na sua vida? Você quer ser revestido do poder de Deus? Então comece a adorar do fundo da sua alma a Jesus Cristo. O Jesus Cristo é o caminho. Aleluia. Jesus Cristo é o caminho. Chegamos ao terceiro ponto da nossa lição que nós estamos estudando esta semana. Se você está conosco até este momento do vídeo, é porque este conteúdo está sendo relevante para você. Então, eu quero convidar você mais uma vez, caso você está chegando agora, ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se em nosso canal, ative as notificações, dê o like no gostei. Isso nos ajuda muito, nós já somos quase 3.000 inscritos. Quando você se inscreve, você faz parte também da nossa classe preparatória e você entra na nossa corrente de oração. Isso mesmo, nós oramos todos os dias em favor dos nossos inscritos, abençoando a vida deles, abençoando sua família, abençoando o seu trabalho. Então, faça parte desta corrente de oração. Vamos lá, terceiro ponto da nossa lição diz o seguinte: adoração bíblica. Então vamos compreender o que é adoração bíblica. O primeiro assunto diz o conceito bíblico de adoração. Então nós vamos compreender o conceito bíblico de adoração. Adorar a Deus significa essencialmente reconhecer a Deus, render-se ao Senhor e exaltar por tudo que ele é e pelo que ele faz pela sua vida. Definições etimológicas de adoração. Em hebraico, o termo sasha significa inclinar-se, cair diante de, prostrar-se, ajoelhar-se. Então, o termo, em hebraico para adoração tem este posicionamento de cair diante do Senhor, prostrar-se diante do Senhor, ajoelhar-se diante do Senhor. Isso é uma forma de rendição, de entrega. Em grego, a palavra para adoração, a definição para adoração é latreia e proskekuneo. Latreia se refere ou refere-se à submissão de quem serve a outro. E proskuneo significa adorar ou o ato de adoração. Já em português, a definição para adoração implica em atribuir mérito ou valor a alguém. No sentido aqui
de adoração a Deus, então, é reconhecermos a majestade do Senhor, é nos rendermos diante dele e exaltar ao nosso Senhor. O segundo assunto diz a adoração como ato de rendição a Deus. Então, a adoração, ela tem esse ato de render-se diante do Senhor. Olha só. A palavra-chave, então, desse assunto é render-se. Render-se, nós vamos ver aqui, que tem um significado muito profundo quando nós falamos da adoração a Deus. Olha só, a palavra adorar, escrita no Novo Testamento, em sentido literal, ela está ligada ao ato de beijar, acompanhado da ação física de dobrar os joelhos e prostrar-se com a testa no chão ou sobre os pés da pessoa a quem se demonstra submissão. Entrega total, não somente do nosso espírito, mas do nosso corpo físico também. É reconhecimento da própria inferioridade. É você reconhecer a sua inferioridade diante da superioridade, da majestade do nosso Deus. Olha só, nós temos aqui uma passagem que exemplifica exatamente esta maneira de render-se diante de Deus. Lucas, capítulo 7, verso 37 e 38. E eis que uma mulher na cidade, que era uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, quem? Jesus, levou um vaso de alabastro com unguento e, estando por trás, aos seus pés, chorando, começou a regar seus pés com as lágrimas e os enxugava com os cabelos da sua cabeça e beijava seus pés e os ungia com unguento. Nós vemos nitidamente a rendição desta mulher, reconhecendo a sua inferioridade, reconhecendo que é uma pecadora. Então, ela não ousa olhar para o mestre, mas com a sua posição prostrada, olhando para os pés do Senhor Jesus, ela se debruça em lágrimas, molhando os pés do mestre. E aí então ela enxuga com seus próprios cabelos. Isso, irmão, isso é entrega total, é rendimento total. Isso significa o quê? Adoração. Adoração a quem é devido, adoração ao mestre. E ela ungia os pés do Senhor com unguento. Unguento era um perfume caríssimo para aquela época. E aquela mulher, ela não mediu esforços, ela não estava preocupada com o valor daquele perfume. Mas a preocupação dela é de render-se diante do mestre e adorar ao Senhor. Terceiro assunto, adoração como ato de serviço a Deus. Nós vamos compreender então o que é adoração como um ato de serviço a Deus. É tudo aquilo que nós dedicamos a Deus, sem requerer nada em troca. Olha só. A palavra-chave então é serviço. Serviço. Qual serviço? Ou seja, qual o serviço que representa adoração a Deus? É todo o serviço que você dedica ao Senhor. Não importa qual serviço. Talvez você seja um obreiro na casa do Senhor, que você olha os carros, mas se você faz este serviço dedicando ao Senhor, você está adorando a Deus. Se você ajuda as pessoas a encontrar um lugar durante o culto, mas você faz com dedicação, com amor para Deus, você está adorando a Deus. Se você louva e você canta, se você toca o seu instrumento, dedicando aquele louvor ao Senhor, aquele serviço ao Senhor, você está adorando a Deus. Se você ajuda o necessitado, você está adorando a Deus, porque todo serviço é uma entrega, uma rendição que deve ser dedicada a Deus. E quando ela é dedicada a Deus, sem requerer nada em troca, aleluia, você está adorando a Deus. Olha só, a intrínseca ligação entre o serviço a Deus e a adoração caracteriza como um ato espontâneo de reconhecimento à soberania de Deus. Demanda uma entrega total da vida do indivíduo, configurando-se como sacrifício vivo. É você entregar o seu tempo. Nós sabemos, ainda mais nos dias de hoje, que o tempo ele é precioso para todos nós. Mas quando nós entregamos esse tempo, dedicamos esse tempo ao Senhor, para algum serviço ao Senhor, talvez evangelizando, ou intercedendo pelas pessoas, intercedendo, nós estamos adorando a Deus, nós estamos buscando a presença de Deus. Olha só, a exclusividade dessa devoção é ressaltada com a afirmação da impossibilidade de servir a dois senhores. Nós compreendemos que não conseguimos servir a mais ninguém, somente ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, somente ao nosso Deus Todo-Poderoso. Romanos capítulo 12, verso 1 diz: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo. Paulo está orientando aos irmãos: todo o serviço que você fizer para Deus, dedicando esse trabalho a Deus como um sacrifício vivo ao Senhor, o Senhor receberá, o Senhor vai se agradar desse sacrifício, oferecendo ao Senhor um culto racional, ou seja, um culto
com razão, um culto verdadeiro, uma adoração verdadeira. Quarto e último assunto deste terceiro ponto, uma experiência interior de adoração. Então nós vamos compreender agora o que é essa experiência interior da adoração. Olha só, a palavra-chave deste assunto é a necessidade do verdadeiro cristão. Qual é a necessidade do verdadeiro cristão? Olha só o que diz o Salmo 42, verso 1 e 2. Assim como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? Nós vemos aqui o salmista fazendo uma comparação com este animal que incessantemente ele procura as correntes das águas para saciar a sua intensa sede. Ele compara a esta atitude deste animal com o suspiro da sua alma, o desejo, a necessidade da sua alma de buscar ao Senhor. E ele não vê a hora de se encontrar com Deus no meio dos louvores, no meio da adoração, no meio do culto de adoração ao Senhor. A sua alma necessita. Ou seja, quando o verdadeiro cristão, o verdadeiro adorador, ele busca por essa intimidade com Deus, por essa adoração, ele não precisa estar na frente para conseguir adorar de forma verdadeira a Deus. Não, ele não precisa ter os holofotes voltados para ele, porque a intenção dele é de saciar a sua necessidade, adorando a Deus, tributando a Deus toda a adoração a que é devida, rendendo-se diante do Senhor e reconhecendo a sua inferioridade diante da superioridade do Senhor. A gloriosa presença do Deus Todo-Poderoso satisfaz todas as carências da pessoa. Quando nós estamos na presença de Deus, adorando a Deus, aleluia, do profundo da nossa alma, todas as nossas carências são extintas. Todos os nossos problemas, nossas tristezas, nossas infelicidades, nossos anseios, a depressão que está. Quando nós adoramos de verdade ao Senhor, quando nós nos colocamos em rendição diante do Senhor, adorando o seu nome, aleluia, todas essas carências, elas caem por terra. Nós ficamos saciados, como o cervo brama pelas correntes das águas para saciar a sua sede, nós ficamos saciados. Assim, a verdadeira adoração envolve uma postura interior que permite ao crente estabelecer um vínculo profundo com Jesus Cristo, reconhecendo como Senhor e Salvador das nossas vidas. Chegamos agora à conclusão da lição. Neste estudo, focamos os ensinamentos práticos de Jesus acerca da adoração e, por consequência, discutimos a doutrina da adoração cristã. O capítulo 4 do Evangelho de João revela duas lições valiosas. A primeira é que todo ser humano possui uma necessidade a satisfazer, a necessidade de Deus. A segunda é que, em Jesus, a verdadeira adoração surge como um movimento que se inicia no interior. Tudo isso resulta de uma experiência viva com Jesus Cristo. Eu quero agradecer por você ter ficado conosco até o final deste vídeo. Eu espero você na próxima aula. Nós temos muitas lições valiosas da palavra de Deus para estudarmos, aprendermos. Não importa a sua situação, não importa a dificuldade que você se encontra, se derrame diante da presença de Deus em adoração. E Ele vai saciar todas as suas necessidades, vai saciar todas as suas carências. Aleluia. Reveja todos os pontos que nós comentamos. Ponto 1, o encontro em Samaria e duas preciosas lições. Ponto 2, o ensino de Jesus a respeito da verdadeira adoração. E terceiro ponto, a adoração bíblica. Eu espero você na próxima aula e lembre-se, quem não senta para aprender não está preparado para ensinar.